E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do treinamento gratuito sobre as 4 chaves do planejamento de viagem perfeito para Orlando. Hoje a nossa aula é mais do que especial. Eu quero que você fique aí com bastante atenção, porque no final dessa aula a gente vai te apresentar uma oportunidade de você elaborar o seu roteiro personalizado utilizando o nosso método, o método do Rumo a Orlando, que já foi testado, desenvolvido e comprovado ao longo de 9 anos de Rumo a Orlando, prestando consultorias. Mais de 3.000 famílias já viajaram com nossos roteiros personalizados. Então fica aí até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do que a gente vai te apresentar. Nas últimas 3 aulas a gente falou sobre as 3 chaves, né? Primeira, segunda e terceira chave, que sustentam aí a estruturação de um roteiro personalizado, de um roteiro de viagem. Hoje a gente vai falar sobre a última chave. Então a primeira chave, se você não acompanhou aí todas as aulas anteriores, é muito importante que você venha seguindo essa ordem 1, 2, 3, 4, porque tem um motivo para isso, tem uma sequência para isso acontecer. Então, na primeira chave, na primeira aula, a gente falou sobre a importância de se entender o destino como um todo, porque isso daí é o principal pilar de sustentação de um roteiro de viagem. Não dá para viajar para um destino, qualquer um que ele seja, sem ao menos pegar um mapa do lugar e entender como é o funcionamento daquilo tudo ali que você vai ver. A segunda chave, a gente falou sobre a identificação do perfil de todas as pessoas que estão indo viajar com você. Não adianta você fazer uma viagem que, né, uma programação, um planejamento, um roteiro que não vai se adequar, não vai atender as necessidades e vontades de todo mundo que está viajando junto, né? Senão você vai ficar com um roteiro totalmente furado e vai ter problemas com isso, problemas pessoais com isso, de atrito mesmo de pessoas. A terceira chave, a gente falou sobre como você que está ali naquele momento com todas as peças na mesa para você montar o quebra-cabeça, como você vai fazer para executar aquilo tudo ali na hora, transformar isso tudo na realidade. E agora a quarta chave, o quarto pilar, é o que a gente vai falar sobre o entendimento dos parques. Os parques, eles são a atividade principal dessa viagem para Orlando. A espinha dorsal de uma viagem para Orlando. Exato. Né? Então é essencial, antes de você começar a montar o seu roteiro, você entender o funcionamento dos parques. O que esse parque aqui oferece? O que esse outro parque aqui oferece que talvez eu não vá gostar, que eu possa eliminar? Como funciona a parte de agendamento de Fast Pass, como está funcionando agora nesse cenário de pandemia, toda essa questão de fazer um agendamento prévio para você entrar nos parques. Se você não tiver esse agendamento para aquela data específica, você não consegue entrar. Como funciona calendário de lotação, eventos especiais, todas essas coisas você tem que saber antes de começar de fato a montar o seu roteiro. Agora que você já sabe as datas da viagem, é hora de olhar para o calendário como um todo e entender dentro daquele seu período ali que você vai estar em Orlando, o que vai acontecer com os parques. Tem eventos especiais? Tem dia que o parque vai fechar mais cedo? Tem dia que vai fechar mais tarde? Há algum tipo de fechamento por conta de alguma coisa extra que esteja acontecendo? Às vezes, né, muita gente nem sabe. Claro, se você já é um iniciado, você deve estar pensando, eu já sei que eu tenho que ficar atento para o Halloween, porque se eu não for, eu preciso ter um ingresso especial, né? E se eu não for, eu vou ter que sair antes do horário normal de fechamento do parque. O parque vai até 10. Mas aí na noite de Halloween, quem não tem o ingresso tem que sair às 7. O Natal é a mesma coisa. Isso são dicas que provavelmente você já tenha ouvido falar. Mas tem algumas épocas do ano, por exemplo, no Natal. O Magic Kingdom tem dias que fecha mais cedo para eventos de funcionário. Tem dia que tem gravação de um especial da televisão. Você vai chegar lá achando que é um dia que, eu vi no calendário de lotação que esse dia vai estar tranquilo e vou lá visitar. Só que caiu justamente no dia em que a ABC resolveu fazer a gravação do especial de Natal lá com Miley Cyrus, com um monte de artista, aí fica lotado de gente querendo aparecer, e aí você com certeza vai pegar mais fila nesse dia, vai levar mais tempo para conseguir se locomover dentro do parque. Algumas áreas vão estar fechadas, você vai tentar almoçar em algum restaurante que não vai estar com acesso. Então são muitos detalhes que você precisa ficar atento no seu calendário em relação ao funcionamento do parque nos dias específicos que você está planejando visitar. Muita gente foca apenas nessa questão de Halloween, de Natal, porque são as datas, são os eventos especiais que são mais famosos, que com certeza se você já fez o mínimo de pesquisa, você já está ciente de que eles existem. Mas, como o Felipe falou, tem essa questão das filmagens dos programas de Natal que acontecem em todos os parques e não só no Magic Kingdom. Tem a Run Disney, que é a maratona são as corridas da Disney.
Elas impactam também no calendário dos parques. Tem o Dia da Terra, que é comemorado e tem impacto no Animal Kingdom. Enfim, então são várias datas ali de celebrações especiais. Festivais no Epcot, Isso, os festivais no Epcot também. Cada vez que a gente vai falando aqui, vai aparecendo mais coisa. Então são datas, são festivas, né? Datas festivas, datas especiais que impactam, sim, tanto no calendário de lotação dos parques, quanto nos horários de funcionamento dos parques. Então, vocês têm que ficar bastante ligados quanto a isso. E aonde que a gente faz esse tipo de pesquisa? Muito fácil. Dá para você fazer essas pesquisas nos sites oficiais de todos os parques. É só você jogar ali, calendário Magic Kingdom. Vai vir o calendário com toda a programação do dia, os horários de cada show, os horários dos fogos, o horário de funcionamento do parque. Uma coisa que as pessoas também se preocupam muito é o calendário de lotação, e é super importante isso. Obviamente, a gente falando aqui num cenário fora da pandemia, porque, né, nesse cenário agora de pandemia que a gente está vivendo nesse momento atual, os parques estão super vazios, porque eles estão operando com capacidade reduzida. Então, qualquer calendário de lotação está ali mostrando uma coisa que nesse momento não está acontecendo, porque todos os parques estão atualmente muito vazios. Mas, com certeza, você que está assistindo essas aulas, você não está planejando uma viagem para agora, até porque ninguém está podendo viajar agora por conta das restrições das fronteiras. Então, a sua viagem, quando ela for acontecer, talvez essas restrições nem estejam mais acontecendo, porque o que a gente entende é que no momento em que as fronteiras abrirem, é sinal que a pandemia está mais controlada, então, consequentemente, os parques podem nem estar mais com todas essas restrições, já começaram a flexibilizar uma coisa ou outra. Então, na nossa recomendação, vocês têm que trabalhar com o cenário antigo, se a viagem de vocês for acontecer depois que a pandemia tiver acabado, mas se a sua viagem for acontecer nesse período agora de pandemia, né, se vamos supor que as fronteiras abriram, mas a pandemia ainda está acontecendo, ainda não temos uma vacina nem nada, é muito provável que os parques vão estar funcionando com todas essas restrições. Então, você tem que prestar atenção em quais restrições estão acontecendo e o que isso muda no seu plano de viagem inicial. Agora, se você for viajar depois que isso tudo passar, aí você não tem por que se preocupar com essas coisas agora. Uma coisa que as pessoas se preocupam muito, que eu estava falando, é o calendário de lotação. E isso, no cenário normal, fora de pandemia, é muito importante. Mas as pessoas acabam se perdendo um pouco nisso, porque existem diversos calendários de lotação online, disponíveis na internet. Tem vários sites que fazem isso, vários sites especializados, seja americanos, seja brasileiros. Então, você consegue, jogando no Google, seja em português ou seja em inglês, você consegue achar esses calendários. Mas e aí, que calendário eu devo seguir? Qual desses é o mais relevante? Qual desses é o mais confiável? Né? A gente tem o nosso calendário oficial, que a gente não é feito pelo Rumo a Orlando, a gente se baseia num calendário oficial americano e a gente não se baseia em todos os da internet, porque senão é uma coisa de deixar qualquer um louco, porque cada um fala uma coisa, às vezes alguns falam exatamente igual, exatamente mesmo nível de lotação, mesma previsão para o mesmo parque, para o mesmo dia, mas tem outros que falam coisas completamente diferentes. Então, escolha um para chamar de seu e trabalhe com aquele ali, confiando no que aquele ali está dizendo. O que a gente utiliza é o Undercover Tourist, esse é o que a gente utiliza já há 9 anos e nunca tivemos caso de clientes voltando pra gente e falando, olha, aquele parque ali estava muito cheio naquele dia que vocês falaram no meu roteiro que era pra eu ir, não valeu a pena não. Nunca tivemos nenhum cliente que falou isso. Muito pelo contrário, a grande maioria deles, quando faz o feedback, uma das coisas que eles falam é, nossa, os parques não estavam tão cheios quanto eu imaginei que estariam. E isso daí é uma prova concreta de que esses estudos de lotação realmente funcionam. Se você assistiu a aula 3, você lembra que uma das coisas que a gente falou que eram super importantes era você ir intercalando os passeios mais pesados com os mais tranquilos, obviamente não esquecendo da validade dos ingressos. E aí, depois que você fizer isso também, você também vai ter que se atentar a essa questão dos calendários de feriados americanos, de datas especiais, e os calendários de lotação. É que montar um roteiro não é simplesmente você pegar uma peça, uma informação e ficar com ela ali. São várias peças soltas juntas e que você tem que juntar. Então, na hora de você fazer essa estruturação da sua programação, você tem que levar em consideração os feriados americanos, os eventos especiais que acontecem nos parques, a validade dos ingressos e intercalando os parques,
mais cansativos com menos cansativos, e jogando os passeios mais tranquilos no meio, olhar os calendários de lotação, e só assim você vai conseguir chegar nessa programação ideal. Deixa eu dar um exemplo prático disso que a Rebeca está falando. Se você vai encaixar os passeios certos de acordo com a validade dos ingressos, né, os calendários de lotação e tudo mais. Às vezes você pesquisou tanto que você viu que não é bom visitar os parques Disney no final de semana. Aí você vai pegar a sua validade dos ingressos e vai falar assim, então eu vou colocar o Magic Kingdom aqui para visitar na segunda-feira. Só que segunda-feira também tem um mistério ali da segunda-feira, mas que não vem ao caso aqui, mas tudo bem. Terça-feira eu vou no Animal Kingdom, na quarta eu vou no Epcot e na quinta eu vou no Hollywood Studios. Quando você pegar única e exclusivamente a sua programação focada nessa questão de evitar os parques Disney no final de semana, pode ser que um dia desse que você escolheu para ir no Epcot seja o dia que está tendo um festival, por exemplo, Flower and Garden, e o parque vai estar mais cheio por conta disso, porque naquele dia específico vai ter o show de uma banda famosa às 4 da tarde. Isso vai fazer com que os americanos queiram ir nesse parque nesse dia especificamente para poder assistir o show dessa banda que já está incluído naquele valor do ingresso. E aí na hora que você marcou para ir, por exemplo, para o World Showcase, que é a parte do pavilhão dos países, e aí você falou, essa hora eu vou estar aqui tranquilo, passeando, vou comer em tal restaurante. Talvez você não vá conseguir, porque nesse dia é justamente o dia que o World Showcase vai estar recebendo uma quantidade enorme de pessoas que você não fazia a mínima ideia, porque você só considerou aqui, vou fugir do sábado e do domingo. Então, por isso que essas peças precisam ser encaixadas avaliando um cenário mais amplo, assim, um macro cenário. Reservas de restaurante também é um ponto que você precisa entender ali com antecedência, porque tem muitos restaurantes que não é só simplesmente chegar e entrar, como é o caso dos restaurantes que fazem refeições com personagens. Tem muita gente que tem o sonho de levar as crianças para fazer refeição com as princesas e acha que é simplesmente chegar no parque e entrar e sentar e comer. Não é assim, tem restaurantes em que as reservas elas se esgotam com 6 meses de antecedência, isso mesmo. Mas elas começam com 180 dias e terminam no mesmo dia, já era. Aí as pessoas se perguntam, né? Nossa, mas quem que se planeja com essa antecedência toda? Infelizmente ou felizmente, né? Porque é graças a isso que o nosso serviço existe, que a nossa empresa existe, a Disney se tornou um destino que é preciso realmente se planejar com muita antecedência, senão você perde as coisas que você quer fazer. Você perde a oportunidade de conseguir um Fast Pass muito concorrido, você perde a oportunidade de fazer uma refeição num restaurante que você sonhou. Então, não tem jeito, tem que planejar com antecedência. Essa questão da reserva dos restaurantes, a regra normal, né, fora desse cenário de pandemia, é você poder fazer essas reservas com 6 meses de antecedência. Agora, nesse cenário de pandemia, né, se você optar por fazer essa viagem enquanto tiver esse cenário em que os parques estão operando com capacidade reduzida, esses restaurantes só estão aceitando reserva com 60 dias de antecedência. Por quê? Porque os restaurantes estão operando com mesas limitadas, né? Então, eles não estão operando com 100% da capacidade. Tem uma mesa que está vazia, tem uma que está com uma família alocada, outra que não está. E aí, com isso, eles colocaram as reservas mais próximas das datas em que a pessoa quer estar no restaurante para eles poderem se organizar melhor. Então, se você vai viajar depois que essa loucura toda tiver acabado, muito possivelmente os restaurantes vão voltar a ser reservados com 6 meses de antecedência. Se você for viajar nesse cenário em que estamos vivendo agora, anota na sua agenda, porque você vai ter que fazer as reservas com 60 dias de antecedência. E restaurantes que tem serviço de garçom, porque os restaurantes que operam como lanchonete, ou seja, você vai no balcão, você mesmo pega a sua comida, lanchonete tipo McDonald's, vamos dar um exemplo aqui para quem nunca viajou poder entender melhor, esses restaurantes não precisam de reserva, mas os que têm serviço de garçom, a grande maioria deles precisa de reserva. Você consegue, talvez, uma vaga na hora, indo lá no restaurante que tem serviço de garçom. Eu queria uma mesa para 4 pessoas. Se tiver disponibilidade ali na hora, é claro que eles vão deixar você entrar, porque eles não vão perder, né, um visitante ali vindo na hora, né, inesperadamente. Eles não vão perder isso. Mas em alguns realmente você não vai conseguir. O Be Our Guest é um exemplo clássico disso. Todas as vezes que a gente tentou
entrar sem reserva nesse restaurante, a gente foi avisado, olha, não tem vaga agora, não tem previsão para ter. Se vocês quiserem esperar, vocês fiquem aqui, esperam e na hora a gente vai chamar vocês. Mas não tem previsão. E aí, num dia de parque, se você não se planejou com antecedência, e entra muito essa questão que a gente fala aqui do planejamento muito forte, se você não se planejou com antecedência e não fez essa reserva com antecedência e você quiser, né, ficar ali esperando eles te chamarem, o que vai acontecer? Você está perdendo tempo de parque, porque você está sentado lá na porta do restaurante esperando eles te chamarem. E como é que você pode fazer essas reservas? Pode ser feita por telefone, tem um telefone exclusivo da Disney para atendimento ao cliente, mas se você não falar inglês, o atendimento em português é um pouquinho mais complicado de chegar, tem tradutor e tudo mais, é mais fácil você fazer pelo aplicativo ou pelo site oficial. Lembrando que se você fizer uma reserva para os restaurantes da Disney, eles cobram uma tarifa de no-show caso você não compareça. O que significa isso? Vamos supor que você fez uma reserva para o dia 20 de dezembro às 10 da manhã, e aí nesse dia aconteceu alguma coisa lá que você não apareceu. Eles vão cobrar o valor de $10 para cada uma dessas 5 pessoas. Ou seja, no seu cartão que você teve que deixar como garantia no momento da reserva, cartão de crédito, vai vir cobrando $50, mesmo sem você ter utilizado nada. Não foi ao restaurante, não utilizou serviço de concierge, não fez nada, só estava a reserva lá. Por que eles fazem isso? Para evitar que as pessoas deem no-show, que é você ocupar uma vaga de alguém que de repente gostaria de estar no restaurante e você não aparecer. Então eles cobram, e cobram mesmo, não é papo de Disney não, tá? Nós já tivemos clientes que ligaram e falaram, a Disney tá me cobrando aqui coisa indevida no meu cartão, me ajuda. Aí a gente foi olhar a programação dele, tava escrito lá, dia tal, hora tal, restaurante tal. Ah, você não foi. Então por isso que eles cobraram $10 por pessoa. O que você tem que fazer para isso não acontecer? Cancelar com até 24 horas de antecedência. Mas, como somos bastante prevenidos, a gente costuma indicar que você faça isso com 48 horas para garantir. Então, já sei que daqui a 2 dias eu não vou poder, teve algum imprevisto, mudou minha programação ou desisti de ir, liga pra Disney ou entra lá no site, no aplicativo, você mesmo consegue cancelar e assim você garante que esses $10 por pessoa não vão ser cobrados no seu cartão. E aí entra uma outra dica, né? Porque como o Felipe falou, tem muitas pessoas que desistem de ir aos restaurantes e fazem esses cancelamentos com 24 horas de antecedência ou 48 horas de antecedência. Então, o que acontece? Se alguma pessoa desistiu, essa vaga vai ficar disponível ali para outra pessoa vir e pegar. Então, se você quer muito um restaurante que você ficou ali durante os 6 meses tentando e não conseguiu vaga, calma. Tenta 1 ou 2 dias antes, porque pode ser que alguém tenha desistido e você consegue pegar ali aquela vaga em cima da hora. Agora vamos para uma parte que as pessoas têm bastante dificuldade, que é com relação à escolha das atrações. Por que é tão importante você fazer isso no seu roteiro antes de chegar nos parques? Primeiro, para você chegar no parque já com um objetivo traçado, já saber para onde você vai, já não precisar ficar ali desvendando o mapa na hora, virando o mapa de cabeça para baixo. Igual a gente vê muitas pessoas totalmente perdidas, sem saber como que elas começam, né? Onde que elas começam, o que elas vão fazer depois, conseguir saber onde que é o restaurante, enfim, toda essa questão do passo a passo que você vai fazer dentro dos parques é importante para você não perder tempo decidindo as coisas na hora. Então é muito importante e é muito fácil de fazer isso, é só vocês entrarem no site oficial de cada parque, porque cada parque tem a lista de todas as atrações que eles oferecem, dizendo ali o que é qual é o nome da atração, o que é aquela atração, se ela tem exigência de altura, se ela é indicada para gestante, se ela é indicada para idosos, se ela é indicada para alguém que tem algum problema no coração, na coluna, algum tipo de necessidade especial. Então os parques oferecem todas essas informações nos seus sites oficiais. Aí é claro que você tem que ter um trabalho ali trabalho entre aspas, porque é uma coisa gostosa de se fazer, de você sentar no fim de semana, peraí, vamos entrar aqui hoje no site do Magic Kingdom e vamos ver quais são as atrações que esse parque tem, pra gente poder pincelar aqui quais são as que a gente mais gostou e mais quer ir, pra gente fazer a nossa lista aqui de atrações que a gente quer visitar nesse parque. Beleza, fez isso, você anotou o nome de todas as atrações que você tem vontade de ir, tem interesse em ir, depois você pode partir para uma segunda etapa, que é ficar analisando os tempos de espera no aplicativo My Disney Experience, porque ali nesse aplicativo da Disney, e a Universal também tem um aplicativo, e o SeaWorld também tem um aplicativo,
você consegue fazer essa identificação dos tempos regulares de fila de cada atração. Então você entra ali num dia, peraí, deixa eu ver aqui, Seven Dwarfs Mine Train, ela tá aqui com 60 minutos de espera. Nossa, eu já sei que essa é uma atração que, né, tem a fila ali super grande. No dia seguinte você entra de novo. Caramba, hoje ela tá com 70 minutos. Nossa, essa atração é mega concorrida mesmo. Então já assina, já, né, pinta ali um sinal vermelho para você dizendo que essa atração é uma das mais concorridas do parque e por isso você tem que tentar agendar o seu Fast Pass para ela. Então você consegue fazer isso para todos os parques. Primeiro você faz a relação de todas as atrações que você quer visitar. Depois você faz o estudo do tempo das filas que cada atração costuma ter. E ali você vai conseguir identificar quais são as atrações que você tem que ter como objetivo o agendamento do seu Fast Pass. Fast Pass é o sistema fura-fila, entre aspas, que a Disney oferece para todo e qualquer visitante. Se você tem o ingresso para entrar nos parques comprado, você já tem direito a agendar 3 Fast Pass com antecedência. Hóspedes de hotéis fora da Disney, ou seja, que não estão ali dentro do complexo Walt Disney World, eles têm direito a agendar os Fast Pass com 30 dias de antecedência. Já se você vai se hospedar nos hotéis que ficam dentro do complexo Disney, você precisa se antecipar e estar ali anotado na sua agenda. Hoje completam 60 dias de antecedência para o início da minha viagem. Então é o dia que eu tenho que estar às 7 horas da manhã, horário de Orlando. Isso não é tão maravilhoso. Sentadinho na frente do computador, já sabendo quais são os Fast Pass que eu quero agendar, para eu já correr ali na frente de todo mundo e agendar o mais rápido possível, fazer as minhas seleções de Fast Pass o mais rápido possível, porque isso vai te dar oportunidade, vai te dar mais chances de conseguir vaga para as atrações que são super concorridas, que tem 3 horas de fila, 4 horas de fila. Avatar, Flight of Passage, Seven Dwarfs Mine Trains, Link Dog Dash, essas atrações que são as queridinhas de cada parque, são as mais disputadas. Quem não é hóspede da Disney, infelizmente, tem as chances reduzidas quase a zero de conseguir Fast Pass para elas. O que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, como já falamos aqui anteriormente. Você vai ter que só ficar na fila normal. Mas quem é hóspede da Disney, se tiver aí a disciplina de estar lá no primeiro dia, certinho, logado no sistema, já na sua conta, com os ingressos associados, tudo bonitinho, tem grandíssima chance de conseguir agendar Fast Pass para essas atrações. Obviamente que a gente está falando num cenário, vou repetir isso aqui bastante, fora da pandemia, porque nesse cenário atual que estamos vivendo, como os parques estão operando com capacidade reduzida, eles não estão oferecendo o recurso de Fast Pass, primeiro porque não tem nem necessidade, os parques estão super vazios, e segundo porque eles estão utilizando as filas do Fast Pass, a área da fila do Fast Pass, para conseguir fazer o distanciamento físico entre as pessoas ali naquela área da fila. Então, se você optar por viajar, né, se você tomar a decisão de viajar enquanto os parques ainda estão com todas essas restrições, essa parte de Fast Pass você pode deixar de lado, porque não vai ser necessário, porque o sistema não vai estar sendo oferecido. Agora, se você for viajar fora desse cenário de pandemia, essa parte de Fast Pass é muito importante. Extremamente importante. Extremamente importante. E é importante explicar também sobre essa questão dos Fast Pass, que cada pessoa tem direito a 3 por ingresso por parque. Se você for uma família de 10 pessoas, eu vou agendar 30 Fast Pass para só uma pessoa e as outras 9 não vão ficar com nenhum. Não é assim que funciona. Os Fast Pass são individuais e intransferíveis. Se você quer que todo mundo tenha aquele agendamento, você tem que marcar os 3 para aquela pessoa, os 3 para outra, os 3 para outra e assim por diante. Cada visita a parque, cada dia de ingresso, vamos dar um exemplo aqui de novo de ingresso de 4 dias. Você tem 4 visitas. Cada uma dessas 4 visitas você vai poder agendar 3 Fast Pass naqueles parques. Se você tiver um ingresso Hopper, por exemplo, que é aquele que dá direito a trocar de parque no mesmo dia, você só vai poder agendar para o primeiro parque. Então tem uma série de regras também em relação ao agendamento do Fast Pass que você precisa ficar atento para alinhar suas expectativas e não achar que você vai agendar um monte e vai ficar o dia inteiro só fazendo Fast Pass, porque não é bem assim que funciona na prática. Tem os Fast Pass bônus, ou seja, depois que você utiliza os 3, o sistema libera mais Fast Pass, libera mais um. Aí depois que você usar esse um, ele libera mais outro, e por aí vai. Só que dependendo dos horários que você agendar os seus 3 primeiros, quando você tiver direito ao 4º Fast Pass, já vai ser tarde e as atrações que estão liberadas no sistema já não vão ser mais umas que tem nem necessidade de Fast Pass.
Então também não crie expectativa com relação aos Fast Pass extras, porque pode ser que eles não sirvam de muita coisa no final das contas. Isso aí, se você vai acompanhar a nossa quarta aula até o final e vai aproveitar a oportunidade que a gente vai dar aqui para vocês, depois a gente vai destrinchar aí todas as nossas dicas para conseguir Fast Pass com mais assertividade, porque tem ali uns macetezinhos que talvez você não conheça, né? Tem ali na prática, na hora pra quem em já que conhece você, o sistema, né? na hora em que você está dentro do parque, tem a possibilidade de você conseguir para atrações mais concorridas, enfim, então fica aí até o final dessa aula que a gente vai oferecer essa oportunidade. Eu falei que ia valer a pena, então fica aí. Lembrando de Pass, tem o Park Pass também, que está funcionando agora durante esse período que os parques estão funcionando com capacidade reduzida. O que é o Park Pass? É um sistema que a Disney colocou, tem um sistema similar também no SeaWorld e no Busch Gardens, mas não chama Park Pass, que você precisa agendar o dia da sua visita. Então, além de você ter o seu ingresso em mãos, você não pode simplesmente chegar na porta do parque e entrar. Você precisa agendar previamente. Tem que entrar no sistema com o seu ingresso já associado, tem que estar cada pessoa lá já cadastrada, e aí você vai escolher no calendário também de acordo com disponibilidade qual é o dia que você vai visitar os parques. E aí, por exemplo, tenho 4 dias de visita à Disney. Eu vou entrar no sistema com o meu ingresso associado e vou escolher dia tal eu quero ir no Magic Kingdom, no outro dia Epcot, no outro dia Animal Kingdom. Mas lembre-se que você tem que também respeitar o intervalo de utilização dos seus ingressos. O Park Pass vai te determinar só o período que você tem de validade. 4 dias, que é o exemplo que a gente sempre está dando aqui, são 7 dias de intervalo para você utilizar. Então, mais um detalhe para ficar atento. Na hora de agendar o Park Pass, mesmo que o seu calendário de lotação disse que o dia bom para visitar o Hollywood Studios é o dia lá 18. Só que se você for no Magic Kingdom no dia 10, dia 18 já era Hollywood, porque você só tem um intervalo ali de 7, não de 8. Então, tem que ficar atento nisso aí também na hora de agendar o seu Park Pass. O SeaWorld e Busch Gardens também, como eu disse, você precisa entrar no site e fazer esse agendamento prévio. Já Universal Studios, Kennedy Space, Legoland, esses parques, por enquanto, não tem a necessidade de fazer o agendamento para sua visita. E é importante ressaltar nessa parte do agendamento para entrar nos parques que a Disney está exigindo esse agendamento até setembro de 2021. Já o SeaWorld, o Busch Gardens e o Aquática estão exigindo esse agendamento até dezembro de 2020. Se esses agendamentos vão continuar acontecendo depois dessas datas, ainda não existe informação sobre isso. Tudo vai depender do andamento da pandemia. Agora eu vou voltar um pouquinho na parte das atrações, né? Naquele estudo que eu falei que vocês precisam fazer para identificar quais são as atrações que vocês mais querem ir, porque a gente deixou de falar aqui uma coisa muito importante, que esse estudo ele precisa ser feito não somente para você identificar quais são as atrações que você mais tem interesse em ir, identificar quais são as atrações mais cheias dos parques para você poder saber quais Fast Pass você vai agendar, mas também para você saber o que cada parque oferece e não papar mosca na hora da sua visita e deixar de ver coisas importantes, como a gente já viu várias pessoas fazendo nos parques. É triste. Como a gente vai muito para os parques para gravar os nossos vídeos, a gente vai muito para os parques também para observar o comportamento das pessoas, justamente para a gente aprimorar os nossos serviços de roteiro personalizado. A gente consegue pegar algumas coisas, ver algumas cenas que talvez você que está indo como visitante, você não consegue identificar, porque você não tem interesse nisso, você não está indo com esses olhos. Nesse tipo de coisa, né? Pois é, então a gente já viu por diversas vezes sentados ali na frente da entrada do Beco Diagonal, na parte do Harry Potter, no Parque Universal Studios, várias pessoas passando direto pela entrada, porque é uma entrada que se assemelha a uma entrada de banheiro, e aí as pessoas que estão andando assim no parque não estão, né, se atentando para nada, não estudaram antes, não se planejaram antes, elas perdem uma parte super importante desse parque só porque elas não planejaram, não estudaram quais são as atrações que cada parque oferece antes. Então é muito importante vocês fazerem isso. Isso, antes que vocês se sintam aí um pouco, acham que a gente está marcando, como é que se diz, está perseguindo, não é uma exclusividade de brasileiro não, tá, gente? A gente via muitas pessoas de diversas nacionalidades, inclusive conversando, famílias de americanos enormes, aquelas famílias com 5, 6 pessoas, né? Um casal com 4 crianças.
Eles pegam o mapa e olham assim, Diagon Alley, né? O beco diagonal. Isso aqui nem deve ser nada, é só pra tirar foto. E vão embora. Não, cara, calma aí. Tem atração aí dentro, teu filho vai adorar. É uma montanha-russa. Não passa direto. Então, isso fica claro que é uma pessoa que não estudou o destino. Simplesmente tá levando, é como você visitar uma grande cidade, por exemplo, Paris ou Nova York, e deixar de pesquisar quais são os pontos turísticos imperdíveis daquela cidade. Coisa que vai fazer você voltar pra casa, olhar as fotos e falar, eu não fui naquele lugar, né, que tanta gente tá falando. Pois é, faltou pesquisa, faltou planejamento. Então isso nos parques é fundamental. O beco diagonal, a montanha-russa, é claro que você vai ver de longe, vai acabar olhando e falando, nossa, tem uma montanha-russa aqui. Não dá pra passar despercebido. Mas os simuladores, o Jimmy Fallon também, a gente já falou isso recentemente em vídeo no YouTube, parece um prédio que não quer dizer nada, faz parte de um cenário, mas tem um simulador ali dentro imperdível também. Nos parques da Disney, algumas atrações que ficam principalmente ali na Fantasyland, né, que parecem um cenário, tem um carrossel, legal, um carrossel. Em frente tem o PhilharMagic. Se você não prestar atenção, você não vê que aquilo ali é uma entrada de um teatro 3D também incrível. Então, preste muita atenção na hora de pesquisar as atrações que você deseja ir, porque tem muito mais coisas nos parques do que estão em evidência quando você estiver passando pela frente. E tem também as pegadinhas. Quais são elas? Atrações que têm o mesmo tema. No Epcot tem uma atração que tem o tema de Frozen. No Hollywood Studios também tem uma atração que tem o tema de Frozen, mas as duas são completamente diferentes. Enquanto uma é um teatro com cantores que contam a história do filme, tem toda uma encenação, as pessoas participam cantando as músicas do filme, a outra é uma ride. Você senta no carrinho, você vai passando pelos cenários do filme, tem hora que o carrinho despenca, tem horas que ele anda para trás. Então são atrações completamente diferentes, mas com o mesmo tema. E a gente também já viu as pessoas, Frozen, Frozen já fui. Vamos passar para outra. Não caia nessa pegadinha. Então esse estudo assim das atrações dos parques, ele a princípio parece um pouco trabalhoso. Você pode falar, não tem necessidade de fazer isso não. Na hora eu vejo. Eles estão exagerando, não vou fazer isso não, vou perder meu tempo fazendo isso não. Na hora você vai se arrepender de não ter feito. Então faça isso, estude os parques, porque esse é um dos 4 pilares que vai sustentar o seu roteiro ser real e eficaz. A gente está batendo muito nessa tecla, porque são realmente 4 coisas que vão sustentar que o seu roteiro lá na frente funcione, porque não adianta nada você ter um roteiro que ele não vai te mostrar a realidade do que as coisas que estão acontecendo ali na prática. Muitas pessoas voltam para suas casas depois da viagem com um sentimento contrário do que a gente está falando aqui, né? Infelizmente as pessoas perdem as atrações, depois se arrependem, né? Nossa, eu vi que existe tal coisa e eu não fui, como a gente deu alguns exemplos. Mas o oposto também acontece. Pessoa que, eu vi tudo, a minha viagem foi maravilhosa. Magic Kingdom, 3 horas da tarde eu tinha acabado, já tinha visto tudo. Calma, como assim? 3 horas da tarde? O Magic Kingdom é para visitar em 2 dias. Porque eu vi as atrações que eu tinha agendado o Fastpass e assisti a parada e depois tomei um sorvete e legal, já deu. Gente, se você fizer só os Fastpass que você tem agendado, você não tá vendo praticamente nada. O Magic Kingdom tem mais de 15 atrações, os outros parques tem um monte também. Então não caia nessa armadilha de achar que o seu dia foi bem aproveitado porque você conseguiu visitar as atrações que você tinha Fastpass agendado. Realmente, se você conseguiu no Animal Kingdom ir no Safari com Fastpass, e no Avatar com Fastpass, no Flight of Passage, e na Everest, a montanha-russa com Fastpass, você realmente fez 3 ótimas atrações. Mas não é só isso. E o show do Rei Leão? Né? E o Kali River Rapids? E o Na'vi River Journey? E o show do Nemo? Tem um monte de... E o Dinosaur. A atração que fica embaixo da árvore da vida, né? Dos insetos. Você deixou de fazer um monte de coisa. Então, além dos seus Fastpass, você precisa se organizar para visitar as demais atrações também. Não acho que o seu dia vai ficar limitado só àqueles que você tem um horário marcado. 10 horas eu tenho Fastpass do Flight of Passage. Legal. Depois, acabou. Não. Você tem que se organizar para planejar o seu dia com o seu Fastpass sendo parte do seu dia e não sendo o seu dia. Só para vocês entenderem um pouco do contexto do Rumo a Orlando, que é essa consultoria de viagens que existe desde 2011, eu vou falar agora como é que a gente chegou até aqui, porque daqui a pouco, quando eu apresentar uma oportunidade que eu já mencionei no começo desse vídeo, vai fazer mais sentido vocês tendo entendido como é que a gente chegou até aqui e por quê. O Rumo a Orlando começou de uma paixão da Rebeca, né? Eu embarquei na paixão dela, na verdade. Ela teve a oportunidade de visitar Orlando antes de mim. Muitos anos antes, ela já tinha estado na cidade.
E ela sempre foi uma apaixonada por Orlando, né? Visitou criancinha, depois adolescente, depois adulta, me convenceu a viajar junto com ela, e essa paixão fez com que ela se tornasse aquela chata na roda de amigos, que só queria falar de Orlando, 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 né? Sempre Gente, dava um eu já jeito, fui essa pessoa. sempre dava um jeito de terminar mas porque você viu aquele filme que passou na tela quente ontem? Pois é, mas o filme da Disney é mais legal. Falando em Disney, vocês já foram? Então, sempre dava um jeito de que falar... pentelha! E aí, numa dessas conversas, né, com sua amiga... Pois é, numa dessas conversas com uma amiga, eu comecei a perguntar pra ela, você viu tal coisa? Você viu tal coisa? Você foi em tal show? Você viu tal show? E as respostas sempre eram, não vi, não, tinha Nem festa de sabia que Halloween. existia. E tinha isso. E aí eu consegui identificar que as pessoas fazem viagens mal planejadas, elas não se preparam para fazer as viagens e a consequência disso é essa frustração de voltar com a sensação de que poderia ter aproveitado mais e fica ali aquele gostinho de que eu tenho que voltar porque eu não vi tudo que eu tinha que ver. E foi aí que a gente decidiu criar o Rumo a Orlando, que na época, lá em 2011, ainda era Rumo a Disney, porque a gente queria ajudar as pessoas a fazerem viagens tão bem planejadas quanto as que a gente fazia antes da gente ter essa conversa aí, e levamos isso pro restante da nossa vida toda, em todas as viagens que a gente faz. E foi aí que a gente começou a fazer roteiro personalizado para amigos, dos amigos, depois isso começou a se expandir através da fanpage no Facebook, começamos a fazer para desconhecidos, amigos dos desconhecidos, e a coisa foi tomando uma proporção muito grande, depois a gente resolveu profissionalizar, mas desde o começo a gente sempre teve uma certeza, que a viagem é única. A viagem é sua, ela precisa ser personalizada para você. Por que é roteiro personalizado? Porque é da pessoa. Não adianta você ler 1000 blogs, assistir 1000 vídeos, ter acesso a trocentos DVDs do Amaury Júnior, que era nosso caso na época que a gente planejava as nossas viagens, não tinha nem internet, era fórum de viagem, tinha que comprar revista, assistir DVD. Não adianta você consumir esse tanto de informação e querer fazer uma viagem igual a que o seu amigo fez, que o seu primo fez, que o seu conhecido fez. A viagem tem que ser sua, porque no final das contas, tudo isso que você vai buscar é para montar o seu roteiro, fazer a viagem do seu jeito. Essa coisa aí que a gente falou sobre as pessoas chegarem nos parques e pegarem o mapa e ficarem... e agora? Pra onde eu vou? Aqui. Decidir, tomar as decisões na hora, isso é perda de tempo e perda de dinheiro, porque você está pagando ingresso para entrar nos parques super caro. Então você tem que aproveitar tudo que aquele parque ali te oferece. Talvez você não vá conseguir conhecer tudo, mas você tem que conseguir conhecer pelo menos boa parte daquilo ali que tem de entretenimento naqueles parques. Então o pior erro que você pode fazer nessa viagem é deixa para decidir na hora, lá eu vejo. Isso é a pior decisão que você pode tomar no pré-viagem, porque a consequência disso vai ser você perder dinheiro e perder tempo. Imagina você chegar numa audiência, um caso, causa ganha. Você vê lá um acidente que foi culpa de um terceiro, e aí você contrata um advogado para te defender, causa ganha, já é sucesso. Aí você chega na hora, e aí, vai lá, fala com o juiz, me defende. Peraí, deixa eu ler o caso. Imagina, um advogado que deixa para ler o caso na hora do julgamento, na hora da audiência de te defender. É isso que acontece com pessoas que viajam sem planejar. A chance de dar errado é muito grande. Você precisa ter, com antecedência, tudo amarradinho para aumentar a sua chance de sucesso. A gente não sabe como foi para você, especificamente, mas para nós, a primeira viagem foi com bastante sacrifício. A gente decidiu viajar e planejou durante muito tempo. Como é que foi a sua viagem? Como é que está sendo a sua viagem? Quanto tempo você está planejando? Ninguém acorda, né, uma terça-feira e fala, sábado eu vou para Orlando. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Ainda mais em realidade do Brasil, com um câmbio muito alto, a gente precisa se planejar com bastante antecedência. Talvez você tenha abdicado de fazer muitas outras coisas para realizar sua primeira viagem. Esteja nesse momento agora, deixando de fazer outras pequenas realizações na sua vida para realizar uma viagem para Orlando lá na frente. Tem clientes nossos, seguidores, que mandam mensagem pedindo informações para se planejar para daqui a 3 anos. Pessoas que vão viajar em 2023, 2024. Então é difícil planejar uma viagem para Orlando. É documentação, é passaporte, é visto, é aluguel de carro, seguro viagem, ingresso, agendamento de Fastpass, restaurante. Tem uma série de coisas que você precisa fazer para sua viagem dar certo. E quanto maior a antecedência de você fazer isso, maior a chance da sua viagem poder dar certo na prática na hora que você estiver em Orlando. E como a gente viveu isso na prática, sentiu na pele essa abdicação que eu estou dando exemplo aqui, a gente, jovem, né, 20 anos, a Rebeca 20, eu 21, tendo um saláriozinho legal lá, trabalhando como estagiária numa multinacional, um monte de
de tentações surgiam. Vamos churrasco tal dia, vamos passar o final de semana em tal lugar, vamos passar o carnaval na praia em tal cidade. E a gente vai pra Orlando. A gente tem que juntar o nosso dinheirinho aqui pra gente comprar nossos dólares. Então a gente sabe como é que é esse sacrifício. A gente já viveu isso. A gente falou muito não pros nossos amigos, porque a gente queria fazer a nossa viagem. E aí nada mais justo, depois de tanto sacrifício pra juntar o nosso suado dinheirinho pra fazer a viagem, nada mais justo com nós mesmos, que trabalhamos, demos duro, juntamos as nossas moedinhas. Nada mais justo do que essa viagem ser muito bem planejada. Fora todo o investimento que você tem que fazer para a viagem poder acontecer, a viagem poder dar certo. Então é muita coisa envolvida para você simplesmente chegar num destino e voltar para sua casa depois e falar, realmente, eu podia ter aproveitado melhor. É só vocês darem uma passada nos nossos vídeos do YouTube, tem diversos comentários lá nos nossos vídeos de pessoas com esse sentimento de arrependimento. Nossa, eu preciso voltar. Eu nem sabia disso que vocês estão falando. Não sabia que essa atração existia, não vi esse restaurante, não me planejei, meu filho não tinha altura para a atração, chegou na hora, ficou chorando, frustrado. Isso tudo dava para ter sabido com antecedência. Então a gente está aqui para te ajudar que isso não aconteça com a sua viagem também. Como você está aqui assistindo essas 4 aulas do nosso treinamento, a gente tem certeza que você é uma pessoa que quer se preparar bem para aproveitar Orlando. E agora eu vou te dizer como a gente vai poder fazer para te ajudar ainda mais a realizar essa viagem da maneira certa e eficaz. Claro, otimizando o seu tempo e gastando o seu dinheiro da forma certa. Foi por isso que a gente resolveu criar o método de planejamento Rumo. É um curso online, vão ser 15 videoaulas, onde a gente vai explicar todas as nossas estratégias para fazer montagem de roteiros personalizados. Você que vai viajar para Orlando, que está querendo fazer o seu roteiro sozinho, mas está se sentindo inseguro com relação a todas as dúvidas durante o planejamento, esse curso vai te ajudar a montar o seu roteiro sozinho, mas da forma certa. Você que oferece roteiro personalizado para os seus clientes, tem uma agência de viagem, é agente de viagem, está entrando nesse mercado de turismo agora e quer fazer roteiro personalizado, a gente vai te ensinar a forma que nós fizemos aí esses 3.000 roteiros personalizados ao longo desses 9 anos. É muita bagagem que a gente tem com relação a esse assunto. A gente vai ensinar as nossas técnicas para você poder fazer também e oferecer para os seus clientes. Então, esses dois perfis, esses dois públicos vão poder se beneficiar com esse curso que a gente está montando com todo carinho e cuidado para vocês. Vai ser como viajar ali com a Rebeca e o Felipe no seu ouvido falando, olha, faz isso. Olha, faz isso. Na hora de você montar o seu roteiro, toma cuidado com isso. Não esquece disso. Pega isso, bota aqui. Não faz assim, faz assado. Vai ser exatamente isso. A gente oferece esses roteiros personalizados esses anos todos com a gente fazendo. Nós temos uma equipe que faz, eu, Vanessa, Núria, nós somos as pessoas, nós somos as consultoras responsáveis por fazer todos os roteiros personalizados dos nossos clientes. Só que a gente sabe que tem muitas pessoas que querem fazer sozinhas, porque elas querem realmente viver essa etapa da viagem. Só que tem muita gente que prefere fazer sozinho, mas faz de uma forma errada. Faz um roteiro mirabolante que na hora não vai funcionar. Então, não tem problema nenhum você querer fazer sozinho. Isso daí é super legal também, desde que você esteja fazendo da maneira correta. Nada de fazer roteiro mirabolante de forma amadora, isso daí não tem mais desculpa. Com o nosso curso você vai conseguir fazer um roteiro que vai funcionar na hora e você, viajante, vai voltar feliz da vida. E você, agente de viagem ou dono de agência de viagem, vai ter um cliente super satisfeito, voltando, dando um feedback positivo para esse serviço novo que você vai passar a oferecer. Depois que você elaborar o seu roteiro personalizado, seguindo o passo a passo que a gente vai te ensinar nessas 15 videoaulas, você vai ter certeza que o investimento na viagem foi aproveitado da melhor maneira possível. Esquece o medo e a insegurança que você tem de voltar para o Brasil achando que a sua viagem poderia ter sido aproveitada da melhor forma. Ela vai ser aproveitada. É só você fazer o roteiro do jeito que a gente vai te ensinar. Você deve estar se perguntando, como é que vai funcionar esse curso na prática? Eu vou explicar. Vão ser 15 módulos 100% online, onde você vai ter acesso exclusivo aos vídeos, numa área de membros, com material complementar e, claro, todo o conteúdo 100% focado em elaborar o roteiro perfeito para sua viagem. Você vai ter eu, Felipe e a Rebeca como os mentores do seu planejamento. E qual é o conteúdo do curso? Nesses 15 módulos, a gente vai falar do período antes da montagem do roteiro, a gente vai iniciar desde lá do comecinho, na parte da documentação, vai ensinar você no detalhe como tirar o passaporte, como você tirar o seu visto. A gente vai fazer a viagem passo a passo, realmente, desde o momento em que você pensa em planejar
até o dia de embarcar com o seu roteiro personalizado perfeito e elaborado utilizando o nosso método. A gente vai ter módulos identificando o perfil do viajante, só que na prática a gente vai te ensinar como você vai fazer isso. A gente vai ter módulos montando a programação do roteiro, esse quebra-cabeça, qual é o dia certo que vai encaixar cada parque. A gente vai ter módulos detalhados, um para o Magic Kingdom, um para o Epcot, um para o Hollywood Studios, um para o Universal. Todos os principais parques a gente vai destrinchar atração por atração, por que ela deve entrar no seu roteiro, por que ela não deve, qual é indicada para o seu perfil, qual não é, qual Fast Pass que você tem que agendar, qual é o itinerário que você tem que seguir. Ó. Sigo a rota horária, sigo a rota anti-horária, por que não vou por aqui, por que vou por ali, qual o restaurante mais indicado, por que eu tenho que agendar Fast Pass para essa atração e não aquela. Tudo isso vai estar destrinchado nessas videoaulas para você. Vamos ter também módulos falando sobre os passeios gratuitos fora dos parques, porque é muito importante a gente preencher a viagem como um todo, não somente pensando no que vai ser feito dentro de cada um deles, e não precisa se preocupar em quando a sua viagem vai acontecer. Você vai ter acesso durante 12 meses a todo esse conteúdo para acessar a hora que você quiser, 24 horas por dia. Você vai ter o acesso através de usuário e senha na plataforma fechada, exclusiva, só para quem se inscrever no curso. E aí lá você vai poder assistir as aulas quantas vezes você quiser. A gente vai colocar material complementar para você estudar e, de verdade, fazer o roteiro do jeito que ele precisa ser feito. Quem se inscrever no curso hoje já vai ter acesso imediato aos 3 primeiros módulos. E os outros módulos, do módulo 4 até o módulo 15, a gente vai liberando um por semana. Assim vai dando tempo de você digerir o conteúdo e começar a se planejar com calma, porque não adianta você também maratonar tudo, vai ficar mais perdido do que você estava antes do curso. Então você tem que consumir com calma esse conteúdo para você conseguir organizar, e toda aula vai ter um exercício, um passo a passo para você colocar em prática, para quando chegar lá no final o teu roteiro tá pronto e você de fato conseguir aproveitar. E aí você está se perguntando agora, ok, maravilhoso, um curso desenvolvido pelo Rumo Orlando, com a experiência deles de 3.000 roteiros, 9 anos planejando viagem das pessoas, quanto isso vai custar? Bom, o valor do curso é R$ 1.297, mas esse valor é só para os atrasados, as pessoas da segunda turma. Vocês que estão aqui com a gente hoje, vocês não vão pagar esse valor. Como eu falei, a gente já tinha combinado desde a primeira aula que eu ia ter uma oferta especial para vocês, uma coisa que quem tivesse assistindo as 4 aulas ia ter um presente no final. Então esse valor de 1.297 não vai ser para vocês, vocês vão ter uma coisa bem melhor. Mas antes eu vou falar sobre os bônus que além do curso você vai ter. O primeiro dos bônus para todos os alunos vai ser uma aula extra ao vivo com o Felipe e Rebeca depois de cada módulo a partir do 4º módulo. Então do módulo 4 até o módulo 15 a gente vai ter uma aula ao vivo com vocês, fechada só para os alunos que se inscreverem no nosso treinamento. Já começou bem, né? Então, pera aí que a gente vai melhorar mais ainda. O segundo bônus são os nossos 4 livros digitais. Você que acompanha a gente aí nas redes sociais, você vê que a gente está sempre falando desse material didático. São 4 livros digitais que nós mesmos escrevemos e eles vão servir de material de apoio para você fazer o seu roteiro personalizado depois. São os nossos best-sellers, a gente já vendeu mais de 4.500 e-books desses e você vai ganhar os 4 sem pagar nada mais por isso. Outro bônus incrível que a gente vai dar para todos os alunos vai ser uma aula extra contando a nossa história, a história do Rumo Orlando, mas na parte do empreendedorismo. Você vai saber como a gente saiu de R$80, que foi a venda do nosso primeiro roteirinho lá em 2011, até um faturamento de R$8 milhões só com a venda desses produtos. Então, o planejamento de viagem já rendeu muitos frutos pra gente. E você que está aí planejando também para os seus clientes, agente de viagem, você que é dono de agência, quer ajudar a enriquecer ainda mais o seu portfólio de atendimento com produtos e serviços relacionados ao planejamento, você vai adorar essa aula porque a gente vai falar sobre coisas de empreendedorismo que a gente nunca falou antes aqui. E somente para quem se inscrever hoje vai ter um bônus super especial, vai ser a revisão de um roteiro que você fez sozinho. Assistiu o curso todo, fez o roteiro sozinho, manda pra gente que a gente vai conferir e dar o nosso ok final nesse roteiro que você fez sozinho depois de assistir o curso. Esse bônus que a Rebeca falou é só para quem se inscrever hoje, até as 23h59 do dia do lançamento desse vídeo. Agora, tem um outro bônus que é ainda mais exclusivo. Esse, eu não sei onde a gente estava com a cabeça quando a gente resolveu dar esse bônus, mas tudo bem. Esse vai ser só para os 10 primeiros alunos da nossa primeira turma do Método de Planejamento Rumo. Você vai ter 1 hora de consultoria com a gente, exclusiva, fechada, você e a sua família, para tirar todas as dúvidas sobre o roteiro que você está planejando, sobre Orlando, sobre a sua viagem, ou também se você é agente de viagem ou dono de agência, quiser conversar com a gente
sobre outros assuntos, também sobre essa parte do empreendedorismo, você vai poder. Então, só os 10 primeiros vão ter acesso à nossa consultoria de 1 hora fechada. Não vai ser para todo mundo. Gente, corre porque são só os 10 primeiros. A gente queria poder fazer para todo mundo, mas não tem a menor condição. Então, 1 hora com Felipe e Rebeca, exclusivo para você tirar todas as dúvidas sobre a sua viagem. E como você vai fazer para ter acesso a todo esse conteúdo? Bom, aquele valor que eu falei, 1.297, pode esquecer. Esse é para os atrasados da segunda turma. Você que está aqui hoje com a gente vai ter acesso aos 15 módulos e mais todos esses bônus por 12 parcelas de R$ 68,00. Gente, são 12 meses de acesso ao curso. R$ 68,00 por mês é um valor super acessível. A gente fez questão de botar dessa forma para poder ajudar um número máximo de pessoas possíveis. R$ 68,00 é menos do que aquela pizza que você pede aí no final de semana, né? Se você pede todo final de semana, então faça as contas. Menos do né? que a assinatura do Netflix, que talvez você não esteja nem vendo, se Spotify. Se você dividir pelo número de pessoas que vão viajar com você, porque você vai poder assistir o treinamento junto com a sua família, junto com seus amigos que vão viajar junto, então realmente sai muito tranquilo para todo mundo. Então, 12 parcelas de R$ 68,00. Esquece aqueles 1.297, porque não vai ser isso. É um desconto de quase 50%. Então, é só clicar aqui embaixo no botão que está disponível na nossa página desse treinamento das 4 chaves do planejamento, ou se você estiver assistindo através da estreia do YouTube, a nossa equipe está disponibilizando no chat o link também para você fazer a sua inscrição. Então, corre lá, porque tem bônus exclusivos para quem se inscrever hoje e tem um ultra mega bônus para quem se inscrever, para quem for um dos 10 primeiros a fazer a sua inscrição no nosso curso, tá? Então, link aqui embaixo desse vídeo ou no chat do YouTube. Se por acaso você estiver assistindo a estreia do YouTube e o chat terminar, porque ele acaba logo depois que a estreia termina, não se desespere, fique tranquilo, você ainda vai conseguir fazer sua inscrição hoje, porque tem nos comentários do vídeo do YouTube, a gente fixou o link lá no primeiro comentário e também na descrição. A gente está super ansioso para vocês terem acesso a tudo isso que a gente preparou. A gente tem certeza que vocês vão adorar e principalmente vão fazer uma viagem bem planejada do jeito que você precisa, do jeito que a sua viagem tem que ser. Isso mesmo, esse curso foi desenvolvido com muito carinho para vocês, a gente pensou muito antes de começar esse projeto novo, já era um projeto que a gente tinha vontade de fazer há bastante tempo, mas a gente não tinha espaço na nossa rotina, no nosso dia a dia, É verdade. por conta de outras coisas que a agência exige da gente, de tempo, de roteiro, todas as coisas que quem tem uma agência de viagem sabe que é complicado encaixar um novo projeto em meio a tantas outras prioridades. Então esse projeto foi uma coisa nova, uma coisa boa que a pandemia trouxe pra gente, fez com que a gente tivesse mais tempo. Finalmente tirar do papel, né? Isso aí, tirar do papel esse sonho que a gente já tinha, porque a gente sabe que muitas pessoas preferem fazer os seus roteiros sozinhas, porque elas querem viver essa etapa da viagem, já querem começar a sonhar com a viagem, mesmo ainda estando no Brasil. Então a gente pensou nessas pessoas que estão aí quebrando a cabeça para fazer sozinhas e muitas vezes tomando as decisões erradas. Então como que a gente pode ajudar essas pessoas também? E aí essa foi a forma que a gente encontrou. Você não quer contratar o roteiro personalizado porque você acha que você não vai tomar as rédeas do seu roteiro, você não vai tomar as decisões? Ok, não tem problema. Decidiu fazer sozinho? Então tá. Então peraí que a gente vai te ajudar a fazer do jeito certo, tá? Então todo esse público agora, 100% do público que a gente sabe que existe, vai poder ser ajudado com o Rumo a Orlando. Não tem mais desculpa para fazer uma viagem sem planejamento. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para você ao final do curso, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê lá nas nossas aulas. Tchau!